Peço que permaneça aqui à frente. Convidamos neste momento, então, para atuar como moderador desta mesa redonda, o engenheiro agrônomo Rogério Fernando Marcato Cita. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em fertilidade do solo, através do convênio FECILCAM, com a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, e MBA em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. Entre 1999 e 2001, foi assistente técnico da Agrevo, Aventes, e desde 2002 até hoje atua como RTV da Bayer. Convidamos também os outros palestrantes, Luiz Fernando Alibrandini e José Marcelo Fernando Rubio, que subam aqui ao palco no dispositivo. Pessoal, bom dia a todos. Parabéns aos palestrantes aí pelas excelentes explanações. Eu acho que esse é o momento da cereja do bolo, pessoal, porque são, principalmente os estudantes, são momentos raros que a gente tem a oportunidade de, aquela pergunta que ficar, alguma dúvida que ficar, a gente ter aí a presença do palestrante para a gente tirar alguma dúvida que fica. A plateia é bastante heterogênea, a gente tem estudantes, agricultores e profissionais da agronomia aí com vários anos de experiência. O importante aqui, gente, para nós da diretoria, é que não existe pergunta sem sentido, não existe pergunta boba, vamos dizer assim. É que vocês possam realmente aproveitar esse tempo para tirar qualquer tipo de dúvida que possa ficar, que ficou, né? Teremos em torno de 30 minutos aqui de tempo para a gente fazer essas indagações. Pedir para quem for fazer pergunta que levante a mão, né? E toda pergunta terá que ser feita com o microfone para que o pessoal que está vendo o evento através da internet possa ouvir também, ok? Alguém se prontifica? Perguntar antes de todo mundo aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Caires, né? Mas primeiro parabenizar pela excelente apresentação e principalmente pelo método, né? Que eu acho que era uma carência nossa e que agora a gente tem alguma coisa para se basear. A minha pergunta é o seguinte, professor. No campo e junto a produtores, às vezes até algum técnico, existe um certo preconceito na utilização de gesso em solo arenoso. A minha pergunta é se tem algum fundamento, ou se tem algum cuidado, ou se não podemos usar nesse tipo de solo. Obrigado pela pergunta. Eu diria assim, a gente ainda tem muito preconceito com o uso de gesso, não só em solo arenoso, né? A gente tem muito preconceito com o uso de gesso, eu acho que desde do início da sua utilização no Brasil, que eu acho que ocorreu de uma forma não muito adequada, vamos dizer assim. Como é que surgiu o uso de gesso no Brasil? As indústrias ofertaram, falaram, você quer aplicar gesso, você passe aqui, pegue o quanto você quiser e aplique, né, gratuitamente. Esse foi um problema, porque teve muito produtor que, né, de graça até ônibus errado, né, está valendo, que usou gesso assim, demasiadamente em situações. Então teve produtores que usaram gesso e detestaram, né, falaram, nunca mais quero usar na minha vida esse negócio aí, porque houve problemas aí na lavoura. Então, assim, em solos arenosos, qual é o cuidado? O gesso, ele sempre movimenta magnésio. Sempre. E, às vezes, num solo arenoso, os níveis de magnésio podem não ser muito bons, né? Ou seja, tem uma perspectiva de você não ter bons níveis de magnésio maior do que um solo mais argiloso. Então, assim, precisa, sim, ter cuidado com a correção com calcário dolomítico, né? Então, assim, hoje, se os níveis de magnésio não forem adequados, vamos dizer, no solo, eu não recomendaria gesso em hipótese alguma. Isso vale para qualquer solo, muito menos o arenoso, né? Por quê? Porque ele lixivia mais rápido, movimenta mais rápido, né? E os teores são relativamente mais baixos. Então, desde que se faça um bom controle com calcário dolomítico, elevando os níveis de magnésio no solo,
Porque o que vai acontecer num solo mais arenoso? A tendência é das doses de gesso serem mais baixas, né? Inclusive pelo novo método. E aí eu coloco uma situação assim também, e agradeço demais a tua pergunta, porque assim, num solo arenoso, em que as doses de gesso já são baixas, né, se der, por exemplo, deu 600 quilos, 700 quilos, 800 quilos de gesso para ser aplicado, né, uma maneira inteligente, talvez, da gente repensar a utilização, seria de, ao invés de usar o gesso, usar o super simples. Você vai ter que fazer adubação fosfatada, se vai ter que fazer adubação fosfatada, e assim, em média, pessoal, 65% do super simples é gesso, é equivalente a gesso agrícola. 65% a 70%. Então, assim, se você está aplicando 1.000 quilos super simples, uns 650 quilos a 700 quilos é gesso agrícola, né? Então, assim, uma maneira seria usar o super simples, fazer adubação fosfatada, quando as doses elas forem doses não muito altas, né, de gesso a serem adicionadas. Isso deve ser bastante oportuno, né, para ser utilizado em solos mais arenosos. Tem um ali. Bom dia, meu nome é Henrique. Eu tenho 3 perguntas. Sobre solo arenoso também. Recomendação de calagem. Tem uma publicação da Embrapa que eu estava tentando seguir para a recomendação. Ela fala que não é bom utilizar o método V% para solo arenoso. Queria ver a sua opinião sobre isso. E sobre plantio direto também, recomenda não aplicar toda a dose, colocar 1/3 da dose. Daí colocaria o restante quanto tempo depois, ou se pode aplicar mesmo toda a dose recomendada, e se pode aplicar o calcário e o gesso simultâneo, tem que aplicar um primeiro ou esperar o outro. Obrigado. Já vem de lote aí de 3 perguntas, né? Obrigado, agradeço, são perguntas oportunas e muito boas. Particularmente, quero dizer que discordo completamente das recomendações da Embrapa, no sentido de não usar o método de elevação da saturação por base em solos arenosos. Eu discordo, né? Não vejo por que não usar o método para solo arenoso. Os métodos, por exemplo, todos os métodos baseados em elevação de cálcio e magnésio no solo, ou mesmo na neutralização do alumínio, são métodos totalmente empíricos, né? Empíricos. Vou elevar o teor de cálcio e magnésio a 2, 2,5, 3, isso é empírico. Da onde que vem esse número mágico aí? E às vezes, né, num solo arenoso, dependendo da CTC, 2, 2,5, 3 é muito para um solo, vai alcançar um V% muito elevado, vai alcançar um pH muito elevado, isso vai dar problema, principalmente com disponibilidade de manganês. Então, eu discordo. E também, a gente tem que analisar o seguinte, pessoal, sem querer fazer assim, uma crítica com muita veemência, mas a Embrapa, ela repete recomendações desde o século passado, né? Se você pegar lá as primeiras recomendações de calagem superficial e plantio direto da Embrapa, são as mesmas até hoje, né? E isso aí surgiu de onde, né? Nunca se pode, já ouviram falar isso? Não? Nunca pode aplicar mais do que 1,5 toneladas ou 2 de calcário sobre a superfície de uma vez só. Isso aí surgiu na década de 90, né? Por quê? Porque o estudo na época foi feito com 2 toneladas. Aí nunca que o estudo iria dizer que poderia aplicar mais do que 2 toneladas. Né? Assim, de 1990 até 2020, já se passaram 30 anos. Aí, o volume de pesquisa que houve nesse interstício aí foi imenso, né? E com doses muito, muito maiores do que 2 toneladas. Então, eu posso dizer assim, eu não preciso aplicar 1/3 da dose sobre a superfície, né? Eu posso aplicar a dose integral sobre a superfície, calculada para a camada de 0 a 20 centímetros, sem nenhum problema. E com relação a aplicar calcário e gesso juntos, assim, só uma coisa. Quando o solo tem alta acidez, eu não devo fazer aplicação de calcário e gesso juntos. Por quê? Porque um solo com alta acidez vai prejudicar a ação dos 2 insumos ao mesmo tempo.
né? Porque o gesso é mais solúvel que o calcário. Então ele aumenta os níveis de cálcio mais rápido. E isso retarda a dissociação do carbonato de cálcio e retarda a correção da acidez. O solo com alta acidez ele tem mais alumínio. E o alumínio ele segura o sulfato por mais tempo na superfície e não deixa o sulfato alcançar o subsolo. Então, assim, qual é a orientação? Solos com teores tóxicos de alumínio acima de 0,5 de alumínio centimol, faça a calagem primeiro, preferencialmente com calcário dolomítico. Depois você entra, que o calcário reagir, você entra com a aplicação de gesso. Ah, mas o solo, na camada superficial, ele não tem alumínio em nível tóxico. Então, o pH já está controlado, está tudo bem. Aí, quero fazer a aplicação junta, pode fazer. Não tem problema, porque você não tem nenhum entrave maior na correção da acidez. Deu para entender? Bom dia, parabéns aí a todos os palestrantes. Meu nome é Danville e gostaria de fazer uma pergunta para o Zé Marcelo e outra para o Luiz Fernando. Zé, você tem falado muito do uso racional das adubações, né? Gostaria de saber com seus produtores e sua região, considerando análise de solo para fósforo, onde você se sente confortável em fazer essa adubação racional, pensando, primeiramente, se o método Melich para fósforo você é o melhor a ser acompanhado, e pensando em uns solos de 10, 15 e 20 centimol de carga 10, 20 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, né, se em alguma dessas faixas, 10, 15 ou 20, você já começaria a fazer essa adubação racional por uma expectativa de produtividade da nossa região, 70, 75. E a outra pergunta para o Luiz Fernando, se falou hoje muito em correção de solo, correção de perfil, a genética, a gente vê que, primeiramente, né, por que um material que hoje é muito bom, ele vai perdendo potencial produtivo? Acredito que seja devido ao ambiente, mas a genética, teoricamente, não deveria mudar. E se a genética está preocupada com esse ambiente, né, cada vez mais os produtores aumentando tecnologia, corrigindo o perfil de solo, a genética está mais voltada hoje, talvez, para pragas e doenças e defensivos, mas é uma genética que vai acompanhar também essa correção de solos para expressar todo o potencial produtivo? Bom, primeiro, vou responder a pergunta que você me fez. Eu acho que fósforo é uma coisa bem complicada, eu acho que os métodos, né, que nem se falou, é difícil, né, porque é uma estimativa da quantidade, né, tanto o Melich como resina, que a gente trabalha com Melich. E eu, na minha particularidade, eu prefiro trabalhar com extração, reposição e fazendo esse cálculo anual. Então, se a minha expectativa é produzir tanto saco de soja e tanto saco de milho ou trigo, eu calculo a eficiência que a gente espera e faço o meu trabalho assim, principalmente para fósforo. Parabéns pela pergunta. Essa é uma grande dúvida aí, que acomete não todo mundo, mas os melhoristas também. O melhoramento, vamos dizer assim, em tese, quando você trabalha numa grande empresa, né, e você faz o melhoramento procurando plantar os seus ensaios nos melhores produtores, nas melhores áreas, né? Então, o pessoal costuma procurar essas condições para montar os ensaios deles, áreas uniformes, e evitam... eu já ouvi muito falar isso na minha carreira, o pessoal chegava aí, vamos dizer, né, olhava o ensaio, isso aqui não vai produzir nada, vamos jogar um ensaio fora. Coeficiente de variação alto e não sei o quê, papá. Então, indiretamente, o melhoramento acaba seguindo essa linha de perseguir altas produtividades e ambientes melhores, né? Eu, particularmente, não concordo com isso, porque o melhoramento, ele tem que, quando a gente pensa em estabilidade, né, a gente tem que prever que nem todo produtor tem a condição daquele grande produtor, né? A grande maioria não tem. A gente tem a questão de diferenças de solos e diferentes manejos, áreas de compactação de solo, pé de grade antiga, que o pessoal começou com plantio direto errado, né? E compactação química até, enfim, e o que acontece
é que os programas, se você está levando para esse lado, você não está percebendo isso. Aí o que acontece? A variedade só vai bem em anos bons ou em regiões de um ambiente melhor, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei assim. Na estação de pesquisa de Rolândia, por exemplo, a área lá são 20 anos de plantio de milho e adubação para linhagem de milho. Quem já viu linhagem de milho é um pezinho desse tamanho aqui, uma espiguinha pequena, né? Que o que se aproveita depois no cruzamento é o vigor híbrido, que dá aquele milho bastante produtivo, né? Então, são adubações pesadas, pesadíssimas, que se fazem naquela área para fazer a linhagem produzir mais e colher e fazer semente, né? Então, eu evitava de pôr minhas progênies naquelas áreas. Por quê? Porque eu estaria selecionando materiais para essa condição. Então, você tem razão. E uma das coisas que eu sempre me preocupei no melhoramento é a questão de raiz. Então, quando eu arrancava as plantas para fazer seleção, eu sempre procurei avaliar plantas que tinham raízes menores, eu descartava elas. Por quê? Aí entra toda a questão de fertilidade, tolerância a alumínio, né? Absorção de nutrientes, em que ela se desenvolveu. Mas se eu planto numa condição muito boa, né, essa raiz, eu não vou ter essa percepção no programa de melhoramento. Então, é bastante pertinente essa coisa. Existe, sim, hoje em dia, uma preocupação muito grande em traits, em coisas, mas a gente não pode esquecer disso, que a maior parte das nossas áreas não são áreas tops, né? E também, quando a gente tem um ano ruim, é aí que a gente conhece. Os ensaios que eu mais gosto são aqueles que mais sofrem, são em solos arenosos, em solos, não vou plantar em área ruim também, né? Porque aí não, aí eu estou fazendo uma anti-agricultura. Mas são aqueles solos difíceis, de baixa retenção de umidade, onde ocorre seca, onde ocorre a doença, porque aí é que você vai ver a diferença do seu material. Aí ali que você vai separar, vamos supor, as crianças dos adultos, né? Porque ali você vê realmente a expressão do material e que vai ter estabilidade, né? Se você vê aí os materiais que nós lançamos, eles estão há 10 anos no mercado. De todos que a gente lançou, 2 ou 3 ainda não estão no mercado aqui na Macro 2, que é a região, né? Então, essa percepção e essa coisa que é meu guia, né? Estabilidade, o produtor ele não quer o material mais produtivo, é lógico que ele quer, mas entre um material que ele produz um ano muito bem e no outro ano ele produz pouco por uma questão de seca, ou ocorrência de uma doença que depende do ambiente também, né? O micro-organismo ele é um patógeno que ele precisa do meio ambiente para ele poder se multiplicar, a produtividade vai jogar lá embaixo, e esse material não fica no mercado. Então, existem empresas que você vê, o material fica 1 ou 2 anos, e ela já entra com outro material, e aquele material sai. Quem paga a conta disso é o produtor, né? O material que tem produtividade e estabilidade, às vezes ele não é o mais produtivo no ano muito bom. Mas se ele mantém aquela média de produtividade alta, o produtor quer ele. E aí a história dos materiais aí, que ficaram muito tempo no mercado, Cristalina, Iguaçu, lá no passado, né? O Ricardo, que está aí na plateia, comentou comigo, ele deve lembrar bem, né, Ricardo? Então, são materiais que ficam mais tempo no mercado, VMAX, né? 6410 agora, 5947, são materiais que já estão aí 10 anos no mercado e mantêm ainda. Aí a questão, por que o material perde produtividade? Um exemplo disso foi VMAX, né? A VMAX, eu desenvolvi ela quando estava na Singenta, ela ficou por 20 anos no mercado, chegou aí altíssimas taxas de market share, acima de 60% no Paraná, né? Por que ela caiu? Eu fiquei pensando nisso, aí um dia, ela era plantada ainda ali na região de Palotina, muito plantada ali, né? Um dia eu estava no campo e eu avaliando populações em que ela entrou como pai. Numa área em que a fitóftora afetava bastante. Eu usava bem essa área para selecionar para fitóftora. E o que acontecia? Eu entrei lá, fui a selecionar mais tarde, as plantas já estavam mais crescidas. E eu notei que eu batia meu bastão assim para ver, as plantas quebravam, né? Eu falei, mas que coisa estranha, né? Aí que eu fui ver. A fitóftora tentava entrar na planta, ela formava tipo uma isoporização dentro do caule, né? E não matava a planta. Ela tinha um crescimento mais reduzido,
né, em relação às que não tinham pego o patógeno, né, elas tinham um crescimento mais reduzido e quebravam o caule. Ou seja, elas iam crescer, a doença ela isoporizava o lugar do patógeno onde pegou, a planta crescia, produzia, só que produzia grão chumbinho, grão mais... E eu notei que nas progênies que descendiam, que tinham a Vemax como parental, acontecia isso. A planta não morria, ela ficava lá. Então, o que aconteceu com o Vemax? O pessoal plantava ela sempre a partir da segunda quinzena de outubro. Com o advento de safrinha, o pessoal começou a antecipar o plantio. O que acontece antecipando o plantio? Frio, chuva pesada. Setembro, início de outubro, né? A fitóftora, condição legal para a fitóftora. O que acontecia? A fitóftora começava a pegar ela, não matava a planta, reduzia a produtividade, eventualmente os materiais, lógico, o próprio ganho genético vai produzindo materiais melhores, né? Suplantaram ela, ela ficou para trás. Então esse é um exemplo bem prático, né, de aprendizado que eu aprendi, o que derruba uma variedade que ela é considerada top, né? E ainda bem, né, porque isso aí garante o jabazinho das crianças aí, que a gente sempre está tentando produzir coisas melhores, né? E a tecnologia acompanha, né? A gente teve o RR1, o Intacta, que teve aquele acréscimo mesmo de 10% de produtividade, e a empresa fala, se você só pode lançar um material, eu só avanço um material, se ele tiver 3% de produtividade acima dos melhores testemunhas, das 3 melhores testemunhas, que são as mais plantadas ou as mais produtivas, né? Isso é o ciclo todo ano de melhoramento, ele só vai isso. Mas isso não é suficiente, estabilidade é importante. Por isso que eu mostrei aquela tabela em que o material ele tem que ganhar na maioria das regiões, vai ganhar em todas, é muito difícil o material assim. Isso aí são chamadas pérolas do melhoramento, é muito difícil ter um material assim, mas é o que a gente busca. Obrigado pela pergunta. Acho que o Edson tem uma pergunta aí, né? Bom dia a todos, boa tarde já quase. Parabéns à montagem das palestras, muito, muito interessante, todos os palestrantes. Mas a minha pergunta vai para o Caires, a questão de gesso, a questão da fórmula, a questão de... aqui tem uma situação, Caires, em cima de argir-solo. Tem muito alumínio no 20 a 40. Aí eu até rodei a fórmula ali, e teve um erro de sinal, teve um erro de sinal, até mandei. Só que daí agora eu rodei de novo aqui e deu 0,7 por hectare de gesso, né? Quase 1 tonelada por hectare de gesso. Só que tem 40% de alumínio, né? No 20 a 40. E não teria que complementar, talvez, essa fórmula no sentido de derreter esse alumínio, porque 40% de saturação, e não são assim ponto localizado, não, é coisa de uma área de 100 alqueires. Então, assim, o que seria a alternativa para isso daí, para solucionar essa questão da fórmula para o alumínio? Não sei se o alumínio é pesado, né? Era isso. Veja, 40% de saturação para alumínio, precisa ver o teor, viu, antes também desse percentual, né? Oi? Precisa ver o teor também. 0,7, 0,8, é isso, de alumínio? Veja, porque assim, a fórmula, quando a gente vislumbra elevar a saturação por cálcio na CTC, porque a saturação para alumínio, ela é calculada com base na CTC efetiva. Então, quando eu elevo a 60 o cálcio, por que eu nem me preocupo com o alumínio? Porque ele vai estar abaixo de 20, entendeu? Se eu elevar o cálcio a 60, o alumínio sempre vai estar abaixo de 20%, entendeu? Após a aplicação da fórmula, entendeu? Então, assim, a minha sugestão é, não se preocupe com o alumínio. Calcule a dose pelo novo método, aplique a dose e não se preocupe, porque o alumínio automaticamente ele vai alcançar níveis não tóxicos com a dose calculada. E por que eu digo isso também? Porque a gente está vendo muitos erros na análise do alumínio.
né? Então precisa tomar um pouco de cuidado aí com o laboratório, etc., em erros, porque o alumínio, ele é extraído, o principal extrator de alumínio é KCl, né, no laboratório. E qualidade de KCl tem sido um problema sério na análise de solo, sabe? Eu já comprei na universidade KCl que tinha mais alumínio que o solo. Então, dependendo da marca, dependendo da qualidade do produto, ele pode dar interferência na análise. E, assim, a minha sugestão é não se preocupe, porque automaticamente a saturação para o alumínio vai cair com a dose calculada pelo novo método. Pessoal, para a gente cumprir aqui a agenda, já são 12 horas e 30 minutos. Vamos dar por encerrada as perguntas. Se alguém depois tiver alguma pergunta, os professores vão estar aqui ainda por mais alguns minutos, mas a gente vai passar para o mestre de cerimônia, vai fazer o fechamento do evento, ok? Então, nosso muito obrigado. Eu convido a todos mais uma salva de palmas, então, aos participantes aqui das palestras aqui no evento.